Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar ainda sobre contratos em espécie, né? Mas falaremos sobre o contrato de mandato. Tô falando de contrato de mandato. Então vamos lá, é aquele que um indivíduo ele permite, né, que um outro pratique atos em seu nome. Tá? Praticar atos, inclusive administrar interesses, há essa possibilidade dentro do contrato de mandato, tá? No mandato, a gente vai ter lá as partes, sendo mandante ou outorgante, quem passa esses poderes para um terceiro praticar os atos, tá? E eu vou ter lá o mandatário, que é justamente quem recebe esses poderes. Ele pode ser chamado como mandatário, outorgado ou procurador, tá bom? Então, o contrato de mandato, ele é diferente da procuração. Não confundam. O contrato de mandato é que vai levar a efeito a procuração. Então, o contrato de mandato é onde eu combino, eu formalizo, eu estabeleço critérios para como eu vou praticar esses atos. E a procuração é o instrumento do mandato, é a forma em que eu exteriorizo e faço valer este contrato. Tá bom? Então eu preciso daquela procuração que é justamente para dar validade para aquele ato. Em alguns casos, tá, pessoal? Porque esse contrato, nos termos do artigo 656 do Código Civil, ele pode ser tácito, expresso e verbal. Então, eu vou ter essa possibilidade ou essa necessidade de exteriorizar através do instrumento de mandato, que é a procuração, quando assim a lei me exigir ou quando o ato praticado ou a ser praticado também fizer essa exigência, tá? Então, por exemplo, no artigo 657 vem dizendo que não se admite o mandato verbal quando o ato deve ser por escrito, tá? Mas aí a própria situação, né, ou a própria lei vai determinar como isso pode ocorrer, tá bom? Então, o que é a procuração? Só para poder ficar claro. A procuração é instrumento do mandato, que aí ela pode ser subdividida, ela pode ser particular, instrumento particular, e pode ser também público, tá? Quando é que eu vou ter lá a procuração por instrumento público ou a procuração por instrumento particular? A própria legislação ela vai vir tratando. A procuração particular é aquela que eu faço aqui no escritório normal, né? Inclusive eu faço através do computador, eu faço a impressão aqui na minha máquina, né? Na minha impressora e peço ali para o meu cliente fazer a assinatura, tá? E aí eu junto no processo. Determinados atos não precisa de tanta formalidade, embora tenha a necessidade de uma formalidade que é justamente a procuração, que é um instrumento pelo qual me leva a cumprir este mandato. Em outras situações, além da procuração, eu tenho ali uma formalidade muito maior, tá? E aí é nesse sentido que a procuração por instrumento público vai ser exigida. O que é, né? Como é que eu faço essa procuração por instrumento público? Se a procuração por instrumento particular ela é feita, né, de forma particular, que o nome já determina, que é aqui no escritório, pode ser na minha casa, eu faço lá através do computador, coloco lá as minhas cláusulas e peço para a pessoa assinar, assim, né, no ato de vontade, eu com o meu cliente ou eu com a pessoa em que eu vou representar. Lá na procuração por instrumento público, ela vai ser realizada no cartório. Tá? Ela vai ter obrigatoriamente a necessidade de ser realizada através do tabelião, tá bom? Então ela vai ser feita no cartório. E por que disso? Porque lá no cartório a gente tem a validade muito mais estendida, né? E a gente tem inclusive a presunção de validade por fé pública daquele notário, né? Que é justamente lá emanada do cartório. Então, essa procuração feita lá por instrumento público, feito no cartório, ela tem lá a fé pública, que no caso aqui comigo não vai ter, porque ela é particular, tá bom? Então, quais são as possibilidades aqui? Então, o que é o mandato, né? O poder de transigir, neste caso, no mandato, não importa firmar compromissos, né? Só firmar. Pois em tese, lá no 661, ele vem dizendo que
o normal, o natural do contrato de mandato é apenas para administração. Então, o que ele diz? Eu vou ler para vocês, tá? O mandato, em termos gerais, só confere poderes de administração. Mas e se eu quiser mais, né? Transigir, eu quero vender, eu quero poderes especiais. Neste caso, se eu quiser mais do que a possibilidade lá, né, de administração, que é o que está tratando pura e simplesmente o artigo 60 e 161, para hipotecar, transigir, praticar ou alienar, praticar outros atos, eu tenho que ter poderes específicos. Então, a minha procuração, ela vai ter que ser com poderes específicos, tá? Então, além da administração, né, e que exorbitem lá a administração ordinária, a administração comum, eu vou precisar de poderes especiais e expressos, conforme determina lá o próprio parágrafo 1º do artigo 661, tá bom? Pode ser especial, no caso, esse poder a uma ou mais pessoas, tá? Inclusive para um negócio ou mais negócios determinantes. E aí eu tenho que determinar, tá? Eu tenho que falar que é para os poderes gerais ou para atos específicos, qual é o mandante, né? Qual é o mandatário, qual é a pessoa designada para tal. Porque em termos gerais, essa procuração, se eu não tiver poderes expressos e específicos, ela vai ali só conferir poderes de administração nos termos do artigo 661. Uma observação que é importante fazer é a diferença, né? Porque eu vejo aí muita gente falando mandado. Mandado é a ordem judicial para que se faça alguma coisa, e não é isso que a gente está tratando. A gente está falando em mandato. O que é o mandato? É a autorização, né, que alguém dá a outra pessoa para executar atos em seu nome. Então, o que a gente está tratando é no contrato de mandato, tá? Eu percebo que algumas pessoas falam, né, porque como é que eu posso dizer? Se confundem, porque é uma diferença de um T e um do, tá? O mandado é aquele emanado lá através da ordem judicial, que não é isso que estamos tratando aqui. Aqui a gente fala de mandato, tá? Que é outra coisa. Então, nesse contrato de mandato, no caso de mandato, né? Quando as pessoas sem poderes, né? Ou sem poderes específicos, né, ela formula atos, eles são ineficazes em relação àquela, né, em que o nome foi praticado, tá bom? Isso aqui tá dizendo 662. Entretanto, se for ratificado por quem tem o direito, né, no caso aqui, pelo mandante, ele vai ter validade, tá? Então, se o ato for realizado por quem não tem poderes para tal, ele vai ser ineficaz. Mas ele pode ser ratificado lá nos termos do 662, tá bom? Os incapazes, eles podem outorgar, né, mandato. Como é que funciona, né? Lá nos termos do 666, vocês vão ver que podem, tá? E aí vai depender da condição ou das possibilidades. É óbvio que sim. Eu vou dar um exemplo aqui do Poder Judiciário, né? Muitas vezes a gente tem a necessidade de ingressar com uma ação de alimentos, tá? E essa pessoa, ela é incapaz, né? Ou absolutamente ou relativamente incapaz. E aí, só para poder especular, né? E voltar aqui à aula lá de introdução e pessoas, se a gente estiver falando do menor de 16 anos, a gente vai estar tratando lá do absolutamente incapaz. Se a gente estiver falando do maior de 16 anos até 18 anos, a gente vai estar falando incompletos, né? Do relativamente incapaz. E aí, como é que eu faço, né? Como é que fica essa situação? Ele pode outorgar mandato a alguém? Lógico que pode, né? E principalmente nesse exemplo que a gente está utilizando, de fazer lá, né? Ingressar com uma ação de alimentos. Como é que isso vai funcionar? Vamos pensar que eu seja mãe, né? E eu tenho que ingressar com uma ação de alimentos contra o pai de um filho meu. Tá? Menor, absolutamente incapaz. Se for absolutamente incapaz, eu vou fazer lá a qualificação, né? E vou colocar João, né? Exemplo do nome. Menor aqui, ele é impúbere, né? Porque ele é absolutamente incapaz.
portador do RG, se já tiver RG, CPF, né? Neste ato representado por sua genitora, que no caso sou eu, tá? Pra quê? E coloco lá o advogado que vai ser o responsável por ingressar a ação. Então, ele pode outorgar sim mandato, tá? Só que o problema é que ele não poderá fazer por si só, ele vai depender lá de uma representação, ou da sua mãe ou de um representante legal, tá? E se o meu filho for relativamente, né, incapaz, como é que eu faço? Coloco lá João, coloco a qualificação dele, coloco relativamente incapaz, neste ato assistido por sua mãe, né, ou por sua genitora, e é assim que vai ser tratado. Ele pode sim, tá? A única coisa é que eu tenho aqui algumas especificidades a ser tratada de como será, como farei, né, esse instrumento de mandato, no caso, como será redigida esta procuração. Lembrando que os absolutamente incapazes, eles são representados e os relativamente eles são assistidos, tá bom? A mesma coisa se eu estiver falando aí de um incapaz que teve a interdição decretada, ele vai ser absolutamente incapaz. Ou por conta agora da lei, né, que a gente tem de proteção, inclusive dos deficientes, dependendo do tipo, né, de incapacidade que a pessoa tem, pode ser que ele seja lá relativamente incapaz também, tá? Então eu tenho que observar aqui as nomenclaturas no ato da elaboração da procuração, da elaboração do instrumento, mas eles podem sim, tá? Outorgar mandato a alguém, tá bom? E o subestabelecimento, né? Nós falamos do instrumento de mandato, e aí é importante aqui a gente tratar sobre a questão do subestabelecimento. Subestabelecimento, o que é isso, né? O subestabelecimento, uma vez realizada, né, formalizada lá a procuração, o instrumento, né, de mandato, que é o que exterioriza, né, o meu contrato de mandato, pode ser transferido, né, esses direitos, essa possibilidade de requerer para mim, que no caso sou advogada, tá? E uma vez eu tendo a possibilidade de praticar esses atos, dependendo do meu contrato de mandato, se ele tiver, né, com essa possibilidade, eu posso transferir esses meus poderes para um terceiro. E essa transferência de poderes em que eu tenho para praticar atos em nome de, tá? Vai ser transferido a uma terceira pessoa. E aí este documento em que eu transfiro esses poderes que me foram outorgados anteriormente para um terceiro, lembrem-se, com a autorização do próprio mandante, é o subestabelecimento, tá bom? E aí aqui eu tenho que abrir um parênteses para explicar. Esse subestabelecimento, essa transferência de poderes, ela deve vir ou com reserva de poderes ou sem reserva de poderes. Como assim? Como é que funciona, né? Quando eu falo em subestabelecimento sem reservas de poderes, eu tô trazendo ali uma forma definitiva de transferência desses poderes outorgados. Então, vamos pensar que o João me transferiu poderes, né? Me outorgou poderes para praticar atos em seu nome. Sou advogada, ele me transferiu, né? Me outorgou esses poderes para praticar atos em seu nome, tá bom? E aí eu transfiro para um outro advogado. Quando eu coloco lá no meu subestabelecimento que é sem reserva de poderes, o que eu tô fazendo, pessoal? Eu tô transferindo aqueles poderes que me foram outorgados inicialmente de forma definitiva a outro profissional, tá? E aí eu tô renunciando o mandato que me havia sido outorgado inicialmente, tá? Então, deve ocorrer, neste caso, a notificação ao mandante, tá? Inclusive para me isentar de responsabilidades futuras, tá? E aí, nesse caso, se o meu subestabelecimento for sem reservas, eu não posso mais praticar nenhum tipo de atos naquele processo. Aqui o exemplo do processo que eu tô dando, né? Mas aí é qualquer ato que tiver lá na procuração, tá bom? E o com reserva de poderes, como é que funciona? Com reserva de poderes, eu vou outorgar aqueles poderes que me foram transferidos, tá? Sem perder aqueles poderes, eu continuo, mas eu transfiro para um terceiro. Vamos pensar que o João me outorgou, né, poderes para praticar atos num determinado processo.
tá? E aí agora eu tenho uma sociedade com um determinado advogado e ele veio trabalhar comigo. E aí eu pego todos aqueles processos, inclusive o do João, e digo, ó, a gente vai tocar todo mundo junto, tá? Todos nós faremos e praticaremos atos em todos os processos. Por óbvio, essa pessoa que virá trabalhar comigo, ela deverá ter ali, né, a representação processual, ela deve regularizar a representação processual nos autos. E aí como é que eu vou fazer isso? Eu vou transferir lá os meus poderes, né, para ele através desse subestabelecimento, chamando este outro profissional também a participar, a ter esses mesmos poderes que eu tinha, tá bom? E aí, neste caso, eu chamo de subestabelecimento com reserva de poderes. Eu transfiro, mas eu mantenho, né? Eu continuo com os meus poderes conferidos e eu continuo com a possibilidade de exercer esses poderes, eu e o meu sócio, tá bom? Qual é a natureza jurídica deste contrato, né, de mandato? Ele é unilateral porque atribui obrigações, né, ao mandatário quando ele for gratuito, e aí eu tenho lá a fundamentação do artigo 658. Ele é consensual porque ele se aperfeiçoa lá com a mera manifestação de vontade da parte. Ele é personalíssimo porque ele também é firmado na relação de confiança. Se ele veio me procurar aqui, né, para poder ingressar com uma ação e eu preciso dessa procuração, desse contrato de mandato, é porque ele confiou na Michele. E é justamente por essa razão que quando eu for transferir lá, né, o subestabelecimento, eu tenho que avisar pro meu mandante, exceto se no meu contrato, e aí eu já coloco, porque o contrato é justamente para isso que ele serve, e aqui eu tô falando do contrato do mandato, tá? Nos meus contratos eu coloco que os poderes serão, da procuração outorgada, serão exercidos pela Michele, que eu sou a dona do escritório, mas os meus colaboradores, que farão assim com excelência, né, tal qual eu faço ou pratico todos aqueles atos dentro do processo, e é assim que deve ser feito. Então, se eu coloquei isso no meu contrato e o meu cliente, ele veio, ratificou, assinou este contrato, ele já está sabendo já que essa procuração, ela pode sim ser subestabelecida com reserva de iguais poderes a um terceiro, tá bom? Que seja profissional da minha confiança e faça parte ali da minha do meu quadro de colaboradores, tá? Então eu vou falar agora sobre a classificação dos contratos, né, de mandato. Primeiro de todos, quanto à origem, né, que é aquele legal, que decorre da lei, né, e dispensa qualquer instrumento, por exemplo, mandato a favor dos pais, tutores, curadores, né, para administrar os bens dos filhos tutelados ou curatelados. Esse é legal, a própria lei já vem dizendo que eu represento, né, a minha filha. Eu preciso de procuração? Obviamente que não, tá? Porque ainda que ela for ingressar com uma ação de alimentos, né, que foi o exemplo que nós tratamos aqui, eu não preciso da procuração dela para poder representá-la. Lógico que não, tá bom? Então aqui é uma situação. A próxima classificação quanto à origem, eu vou ter lá o judicial, né? Que é conferido em virtude de uma ação judicial. Exemplo, ao inventariante, que representa o espólio, né? O administrador judicial, que representa a massa falida. Então, aqui eu tenho uma decisão judicial que vai exteriorizar e que vai me trazer a possibilidade, inclusive, de que seja transferido, né? Essa representação para um terceiro. E aí, por isso que eu trago a vocês o exemplo do inventariante ou do administrador judicial lá da massa falida, tá? Quanto à origem ainda tratando, eu tenho lá o convencional também, tá? Que decorre dos contratos firmados entre as partes, podendo ser extrajudicial ou judicial, que são aqueles privativos, né, de advogados nos termos da Lei 8.906 de 94, que é o nosso Estatuto da OAB, tá? Segundo ponto, outra classificação que a gente vai verificar agora, que é a segunda, que é quanto às relações entre mandante e mandatário, tá? Ele pode ser oneroso, tá? Que é aquele em que a atividade é remunerada, que é aquele tratado no parágrafo único do artigo 658 do Código Civil. E o gratuito, né? Que é tratado no próprio artigo 658 do Código Civil, que é quando não há remuneração sendo presumida, né? Pela lei como regra. Então, a regra dos contratos de mandato, ele é gratuito. E o oneroso, eu tenho que ter lá atividade remunerada e eu tenho que
fazer por escrito, cobrar valores, deixar descrito de forma totalmente tranquila, tá? Eu vou ter aqui a terceira classificação, né? Que trata quanto a pessoa do mandatário ou do procurador, tá? Eu tenho lá o singular ou o simples, né? Qual que é esse singular ou simples? É aquele em que eu tenho apenas um mandatário, tá? Por isso que é quanto a pessoa do mandatário ou do procurador. É aquele em que eu tenho apenas uma pessoa que tem atribuído, né, esses poderes, tá bom? Que é quem vai praticar os atos, uma pessoa, por isso que ele é chamado como singular ou simples. Digamos que eu seja advogada e trabalhe sozinha, tá? Eu vou ter só eu na procuração como procuradora, como mandatária, tá? E aí eu tenho lá a segunda possibilidade, que é quanto a pessoa, né, do mandatário ou procurador, o plural. Qual que é, né, esse plural? E aí a gente vai ter aí subdivisões. O plural é aquele em que eu tenho vários procuradores podendo assumir as seguintes formas, lá nos termos do 672, tá? Primeiro de todos, quando eu tenho vários procuradores, ele vai poder ser em conjunto ou simultâneo. Como é que vai ser, né? Em conjunto ou simultâneo? A atuação desses procuradores vai ser de forma conjunta, tá? Não podendo agir eles, né, separadamente. Essa é a situação. Eu tenho lá a possibilidade de solidário também, tá bom? Que é aquele em que eu tenho diversos procuradores ou mandatários, né? Podendo agir separadamente. Não precisa que todo mundo faça, né? Pode ser um só, tem várias pessoas na procuração e cada um dia que tiver a possibilidade ou que tiver ali com atribuição para praticar aqueles atos, vai lá e faz, tá bom? E eu tenho lá o fracionário, tá? Eu tenho quanto a pessoa do mandatário, plural, com vários, né, procuradores, o fracionário. Como vai ser essa situação, né? A ação de cada mandatário está determinada no instrumento, tá bom? Na procuração, devendo cada um agir no seu setor. Então, vamos lá. Um faz exemplo, tá, gente? Porque é na própria procuração, no próprio contrato de mandato que vai estar escrito isso. Um faz a procuração, um tem poder para poder fazer a contestação, o outro tem a audiência. Então, aqui eu tenho atos fracionados de acordo com o que for estabelecido no próprio instrumento, tá bom? Cada um pratica um ato, tá bom? Não tudo junto e misturado, tá? E eu tenho, além daquele contrato de mandato, quanto a pessoa do mandatário, procurador, o plural, onde eu tenho vários procuradores, eu tenho aquela possibilidade de ser sucessivo ou substitutivo. É aquele que só age na falta do outro, sendo designado e acordado, né, de acordo com a ordem prevista no contrato. Então, vamos lá. O primeiro que tem para atuar é o José. E se o José não estiver em condições, eu não puder fazer, e aí vai ter a sua falta, eu vou substituir, ou de forma sucessiva, eu vou colocar lá uma outra pessoa a tratar, tá? Sobre o caso. Eu vou mandar o material para vocês, porque fica um pouquinho mais confuso, e aí eu acredito que com o material fica muito melhor, tá? Outra classificação que eu tenho quanto ao modo, né, de manifestação de vontade. E aí eu tenho lá expresso ou tácito, né, que é com a elaboração da procuração, se for o expresso, tá bom? E o tácito é a aceitação que vai decorrer da prática dos atos que se presumem, né? Começa a fazer, vem um cliente aqui para mim, né, e me procura para fazer, vou mudar um pouquinho, né, a área, porque a gente tá falando de direito civil, mas enfim, só para poder ilustrar, me procura para fazer uma aposentadoria especial. Antes de eu fazer essa aposentadoria especial, eu preciso dos PPPs, mas eu não firmei ainda um contrato com ele, porque eu não sei nem se ele vai ter direito à aposentadoria especial. E começo a ligar nas empresas, né, para poder ter esses documentos desse meu cliente. Então, o que eu vou ter, pessoal? Ele me procurou, me disse que queria fazer, né, a aposentadoria e que eu deveria, ele me atribuiu aqui para buscar em nome dele, né, esses PPPs, esses documentos para a sua aposentadoria especial, ainda que ele não tenha feito nada, assinado lá um contrato, me passado, né, me transferido poderes através da procuração, ele é tácito porque eu já comecei ali a praticar os atos, então se presume que eu faço em nome dele. Né, eu ligo para as empresas ou eu vou na empresa, eu estou fazendo em nome do meu cliente,
tá bom? Eu tenho o quinto aqui, que é a quanto à forma de celebração, tá? Que é aquele que pode ser verbal, que vai depender, né, das condições ou do tipo de ato que eu vou praticar em que não exige a forma escrita, então quanto à forma pode ser verbal, tá bom? Eu tenho lá a possibilidade de ser escrito quando a lei exigir, e aí eu vou ter essa procuração, né, um instrumento de mandato através da procuração pública ou particular, que aí é a procuração por instrumento público ou instrumento particular, tá bom? E a outra possibilidade aqui de classificação quanto aos poderes conferidos. Eu tenho poderes gerais, tá? Que é aquele que outorga, né, todos os direitos que o mandante tem, que tá lá no artigo 661 do Código Civil, que diz que é em termos gerais só de administração, tá bom? E eu tenho lá os poderes especiais, que é aquele que tratou principalmente o artigo 661, parágrafo 1º, que fala, olha, quando você tem alguma coisa especial, além do poder de administração, escreva de forma minuciosa, porque eu tenho aqui uma condição personalíssima, diferenciada, que é o quê? Que vai englobar determinados direitos, né, restrito a determinados negócios, e aí eu tenho que especificar de forma precisa, de forma minuciosa essas condições, tá bom? Então aqui, quando ela for geral, ela é em termos de administração nos termos do 661, tá? Quando eu precisar de poderes específicos, exemplo que diz principalmente o parágrafo 1º, alienar, hipotecar, transigir, né? Da arquitação, eu tenho que colocar de forma expressa lá na minha procuração, porque senão não vai valer não, tá? Eu não sei quem já tá trabalhando na área, né, fazendo estágio, vai perceber, vai observar que quando a gente vai receber na justiça algum valor pelo cliente, o juiz logo pergunta, né? Tem poderes específicos na procuração? Nas minhas eu já coloco, né? Poderes em geral e específicos, né? Para transigir, desistir, firmar compromisso, receber valores, para tudo, porque eu preciso colocar essas cláusulas especiais, essas condições, porque senão eu só vou ter ali considerado o que é de praxe, o que é o ordinário, o normal, tá bom? Porque a própria legislação, ou melhor dizendo, o próprio parágrafo 1º do artigo 661 assim determina, tá? Quais são as obrigações, né, do procurador, do mandatário, do outorgado, né, lá nos termos do 667, né, ter diligência, né, para praticar os atos, inclusive indenizar os prejuízos se houverem decorrência dos atos que eu pratico, prestar contas ao meu mandante, né, ao meu cliente, quem me contratou, não pode compensar lá os prejuízos com os lucros que forem auferidos, tá? Porque senão ficaria muito fácil. Vamos pensar que eu tenho poderes para venda, né, para alienar, né? Eu vendo lá um imóvel do meu cliente que eu não tive autorização para tal e investi. E aí com esse próprio valor que eu investi, que era do meu cliente, eu indenizo. Não, tudo é dele, porque o dinheiro é dele, ele não me autorizou a negociar, a tratar, a fazer nada com os valores que eram dele, aliás, com o bem que era dele, tá bom? Como é que eu vou extinguir este contrato de mandato, né? Como é que ele se finda, como é que eu termino, como é que eu tenho a extinção deste negócio jurídico? Através da revogação do mandato, tá? E aí a gente tem aqui algumas discussões lá por conta do estatuto da OAB, por quê? Porque tem cliente que às vezes ele quer fazer a revogação, você tá tramitando, né, com o processo, tá andando, dando andamento num processo que o processo você tem ali, você fez o contrato de mandato por êxito. Como é que é por êxito, né? Vou dar um exemplo de uma reclamação trabalhista. Eu ingresso com uma reclamação trabalhista e eu contrato com o meu cliente que eu só vou receber ao final. No meio do caminho, o meu cliente, ele revoga os meus poderes e transfere lá para um outro advogado. Outro advogado fala, olha, vai lá, faz a revogação que eu entro. E aí a gente faz uma nova procuração. Pode? Pode. Ninguém é obrigado a ficar contratado, né? Continuar firmando negócio, compromisso com quem não queira, tá bom? Só que o fato de ter revogado os meus poderes, neste exemplo que nós estamos utilizando, não vai eximir o cliente do pagamento dos honorários advocatícios contratados até aquele momento, ou até
um momento dos atos que foram praticados naquele processo. Então, outro advogado, ele pode assumir, né, através de uma nova procuração? Pode. O cliente, ele pode revogar os poderes do advogado? Pode também, não tem problema nenhum, tá? O único fato é que isso não desobriga para aqueles contratos em que forem firmados por êxito, né? O exemplo da reclamação trabalhista, que geralmente é 30% no final, né? Que inclusive com autorização do estatuto da OAB, o cliente ele vai ter que pagar, tá? Só vou abrir aqui uma observação para os colegas sobre a questão de, embora poder, né, haver a possibilidade de revogar mandato e fazer, né, uma nova procuração e juntar no processo, os profissionais, inclusive eu vou deixar aqui a minha observação, eu não vejo com bons olhos, tá? Quando os clientes eles me procuram para poder falar, né, e querer a revogação, às vezes eu até acabo tratando e verificando o processo do cliente, né, para poder dar uma liberada, ele ficar mais felizinho. Mas o que eu faço? A observação, eu falo, olha, se tiver problema, conversa com o advogado, vê com ele para ele dar andamento, porque o advogado ele tem expectativa de recebimento dos valores, né? E aí eu não acredito que seja ali leal com o colega, com o profissional, eu querer obter lucros em detrimento do trabalho dele. Se ele já estava tocando o processo, se o processo ainda tá redondo, tá direitinho, não é o ideal que eu o faça, né? Que eu entre lá através de uma procuração minha no processo para obter algum lucro pelo colega, não seria justo. E se o colega estiver comendo bola, se o processo tiver algum problema, qual é a minha orientação para o cliente? Olha, procure a OAB, tá? Porque advogado não é fiscal de advogado. Quem fiscaliza o profissional é a OAB, tá bom? Então, é justamente nesse sentido que eu faço. Falo, procure a OAB, tá bom? Só aqui uma observação que eu faço, principalmente para os colegas que vão começar a atividade jurídica, né? É importante que a gente tenha lá ética, disciplina, que tenha lealdade, que isso é muito importante para a profissão, tá bom? Outra possibilidade de extinção do contrato é a renúncia do mandato, tá? Essa renúncia, ela tá descrita lá no artigo 112 do novo Código de Processo Civil. Novo não, porque já tá velho, porque ele é de 2015, do atual, né? Código de Processo Civil, que é a declaração unilateral de vontade do mandatário, tá? Do próprio procurador, da qual ela vai se extinguir. Eu digo, olha, eu não quero mais, né, trabalhar para aquele cliente. A gente não é escravo, não é obrigada a ficar até o final. Só que eu tenho que tomar alguns cuidados, né? Eu tenho que fazer lá a notificação, né, para o cliente, eu tenho que dizer a ele, olha, eu ainda fico nesse processo no prazo de 10 dias e você deve procurar um novo profissional para te representar, tá bom? Durante esse período eu vou ainda representar, então qualquer publicação e qualquer prazo que houver no meio do caminho aí, né, em que eu tiver feito a notificação para o meu cliente, eu vou ainda me responsabilizar e eu tenho que me responsabilizar sim, tá bom? Outra questão que eu tenho que observar aqui é que essa renúncia, ela pode ser feita através de telegrama, eu tenho a possibilidade lá de que seja realizada, inclusive através de WhatsApp, tá? O cliente me respondendo, eu tenho a possibilidade de que seja feita, inclusive através de e-mail, tá? É importante uma observação, observação que vocês coloquem no contrato, né, lá de honorários, que a procuração poderá ser revogada através, ou as notificações serão através do e-mail tal, do WhatsApp tal. Por quê? Porque às vezes é aquele cliente que não te paga, né, e você quer fazer a renúncia. E aí você não vai encontrá-lo, nunca mais, né, porque ele não vai te atender, ele não vai falar com você, ele não vai te responder. Então, se você colocar isso lá no seu contrato, você vai dizer para o juiz, olha, eu fiz a notificação, faz aí, né, a demonstração, a prova de que emitiu, né, de que enviou o e-mail para aquele e-mail que constava do seu contrato, que estava dizendo que aquele seria o meio de comunicação entre todos vocês, e aí vai ter validade, tá bom?
próxima, né, possibilidade de extinção é pela morte ou interdição de uma das partes. Nós dissemos anteriormente que esse contrato ele é personalíssimo, tá? Uma vez personalíssimo e uma das partes não tendo condição de exprimir, né, de expressar os seus atos, eu tenho que renovar, tá? E aí na morte também acontece. Vocês já viram no andamento processual quando acontece alguma situação de falecimento de um cliente e aí vem os filhos, né? E eu preciso habilitar no processo. Quando eu faço essa habilitação, o que eu faço novamente, pessoal? Eu pego a procuração desses herdeiros para juntar no processo. E aí é justamente nesse sentido, eu estou renovando, eu estou fazendo um novo contrato de mandato, não com o meu cliente inicial, primitivo, estou fazendo com os novos, né? Que representam aquele espólio, aquele falecido, tá bom? Outra situação de possibilidade de extinção é a mudança de estado, né, que vai inabilitar o mandante a conferir poderes ao mandatário de exercê-lo, tá bom? Pelo término do prazo, porque esse contrato de mandato ele pode ter prazo, é outra possibilidade de extinção, tá? E pela conclusão do negócio. Vamos pensar que eu tenho aqui outorgada um instrumento de procuração para propor uma ação de divórcio, tá? Eu faço divórcio com a expedição do mandado de averbação deste divórcio, eu entrego para o meu cliente e acabou, né? Então, a conclusão do negócio extinguiu o meu contrato de mandato, tá bom? Sobre o contrato de mandato era o que a gente devia tratar, tá bom? Eu espero que tenha sido proveitosa, eu vou fazer aqui a promessa de entrega a vocês através da plataforma deste material para estudo da prova, tá bom? A nossa prova ela vai ser limitada até esta matéria, ou seja, o contrato de mandato, tá? A gente havia previsto aí alguns seminários que infelizmente em decorrência da pandemia não foi possível, tá? E esse atraso todos que nós tivemos, mas eu posso assegurar a vocês, se vocês pegarem o plano de ensino, eles não estavam assegurados, tá? E não estavam previstos, era um plus, né, que a gente teria aí para poder colaborar com o estudo de todos. Tá bom? Eu continuo à disposição de todos vocês, eu espero que o próximo semestre nós tenhamos mais sorte, né, nas possibilidades aí de desenvolver as nossas práticas acadêmicas e pedagógicas e que estejamos todos juntos, se Deus quiser. Eu não sei, na realidade, se poderemos estar juntos, eu na qualidade de professora de todos vocês, mas estarei lá nos corredores da universidade tentando colaborar com o crescimento de vocês e tentando melhorar também como pessoa a cada dia e como profissional, porque vocês não têm ideia, acreditem, tá? Isso me faz crescer demais e tá sendo muito dificultoso, né? Não sei se essa seria a expressão, mas tá sendo muito difícil tratar assim, falando, né, através de um computador ou através de uma tela, né, com todos vocês, quando na verdade eu particularmente eu tenho muito entusiasmo com as minhas aulas, muito entusiasmo para poder trazer exemplos, para poder conversar com os meus alunos, e isso tá me fazendo muita falta das leituras que a gente tem, né, dos artigos, dos exemplos que são tratados em sala de aula, mas eu espero e estou orando a Deus e acredito que vocês todos também, para que isso tudo passe e que para todos nós tenhamos muita saúde, tá? Que é só isso que está importando no momento. Eu entendo todas as dificuldades outras que nós temos, que são as dificuldades econômicas, as dificuldades, inclusive de estudo, né? Mas a gente vai superar todas elas desde que tenhamos saúde. Fiquem com Deus, eu tô aqui à disposição, continuo, né, na plataforma. E ainda que não na plataforma, todos vocês acredito que tenham, né, os meus telefones, os meus contatos, e eu sempre muito solícita, e quem já me procurou sabe disso, eu continuo à disposição, tá bom? Obrigada, pessoal, até mais, fiquem com Deus e até a prova.